O ato de administração abrange apenas determinada categoria de atos praticados no exercício da função administrativa. Por exemplo, são os atos de direito privado, como a doação, permuta, compra e venda, locação. Os atos materiais da administração, que dizem respeito à execução da função administrativa, como a demolição de uma casa, a apreensão de uma mercadoria, a realização de um dado serviço. E ainda os atos políticos e atos de governo. Passaremos agora à noção de ato administrativo. Segundo a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, pode-se definir o ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle do Poder Judiciário. O ato administrativo é composto de elementos e pode ser decomposto comumente da seguinte forma. Em primeiro lugar, o sujeito é quem produz o ato, quem emite o ato. Deve ser competente conforme a lei, ou seja, submetido às atribuições que a lei determinar para aquele cargo. A forma é o segundo elemento, é o revestimento exterior do ato, é o meio pelo qual o ato aparece e denuncia juridicamente a sua existência, é a exteriorização do conteúdo. Por exemplo, um decreto emitido pelo chefe do Poder Executivo, uma resolução de um órgão colegiado deliberativo. Essa deve ser lícita e moral, conforme a Constituição e a lei. O outro elemento é objeto ou conteúdo. É a declaração jurídica expressada no ato. É o efeito jurídico que o ato produz. Dispõe, decide, enuncia, certifica, opina. É a essência do próprio ato. Por exemplo, o objeto ou conteúdo do ato de demissão é a retirada do servidor do serviço público. Da desapropriação é extrair de um particular compulsoriamente a sua propriedade mediante a indenização. O motivo é outro elemento do ato administrativo. É uma circunstância em vista da qual o ato pode ou deve ser praticado. Exemplos: no tombamento, o motivo é o valor cultural do bem. Na aposentadoria, o motivo é o implemento do tempo ou da idade, conforme o caso. A finalidade é o objetivo, o bem público a que o ato está predisposto. É alguma coisa que deve ser alcançada pelo ato. A finalidade tem dois sentidos diferentes. O sentido amplo, a finalidade sempre corresponde à consecução de um resultado de interesse público, ou seja, deve atender à finalidade pública. O sentido estrito é o resultado específico que cada ato deve produzir, conforme definido em lei. O legislador é sempre quem define a finalidade que o ato deve alcançar, não havendo liberdade de opção para a autoridade administrativa. Por exemplo, a demissão é um ato punitivo e não pode ser utilizada com outra finalidade que não aquela a que a lei atribui. Se a finalidade for desvirtuada, haverá desvio de finalidade ou desvio de poder, ou seja, quando o agente busca finalidade alheia ao interesse público. Por exemplo, a remoção de um funcionário para um local afastado sem nenhum fundamento, apenas para prejudicá-lo. No desvio de poder, há sempre uma intenção inadequada. Pode ser de boa ou de má fé, mas o ato será sempre viciado por não manter relação adequada com a finalidade em vista da qual poderia ser praticado. Cuidaremos agora de um aspecto extremamente importante, que é a vinculação e a discricionariedade. A atuação vinculada é aquela que tem prévia objetiva tipificação legal do único comportamento possível da administração pública. A vontade subjetiva do agente não pode interferir quando da sua expedição. A norma determina um único comportamento à administração pública. Já a atuação discricionária resulta para o administrador um campo de liberdade, em cujo interior cabe uma apreciação subjetiva quanto à sua maneira de agir, nos casos concretos, adotando critérios de conveniência e oportunidade administrativa. Isto é, o administrador pode escolher uma dentre duas ou mais soluções, porém todas devem ser válidas para o direito e atender ao interesse público. Os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade ou proporcionalidade em sentido estrito são fundamentais para o controle da atuação discricionária. Bem, eu espero
que as explicações tenham esclarecido as suas dúvidas. E a vocês que nos acompanharam, muito obrigada pela atenção e até uma próxima.